Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, né? Fevereiro de 2018. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Camila Wolff, eu sou psicóloga e sócia fundadora do Querida Ansiedade. Eu vou pegar minha cola aqui, que eu fechei o computador. Vou precisar da minha cola aqui para falar sobre ansiedade hoje. E hoje, o tema da live de hoje é 10 razões para cuidar da sua ansiedade, né? Então, assim, o que eu vejo? Que muitas pessoas se preocupam com ansiedade, sofrem com ansiedade, mas acaba deixando isso pra lá, né? Ah, não, besteira, eu dou conta, eu me viro sozinho. Então, hoje nós vamos falar de 10 motivos para você cuidar da sua ansiedade. Quem for chegando, fala oi pra mim. Manda, sei lá, alguma... Ué, cadê? Antigamente dava pra ver as pessoas, hoje não dá mais. Tá cheio de frufrus aqui, mas não dá pra ver. Tem várias opções de mudar coisas aqui. Não quero mudar nada. Facebook, para com isso. Oi. Tá. Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né? Como eu tava falando, o tema de hoje eu acho muito pertinente, porque muitas pessoas sofrem com ansiedade, mas ainda tem aquela crença de que eu dou conta, eu me viro sozinho, né? Aquela coisa de autossuficiência tão presente na pessoa ansiosa, né? Eu dou conta de tudo, deixa comigo que eu resolvo, e aí acaba sofrendo desnecessariamente, e é sobre isso que eu vim falar hoje. Oi, Gisele, seja bem-vinda. Oi, Jaque. Oi, Carlane, tô marcando a Carol. Carol, vem assistir. Hoje nós vamos falar sobre as razões para cuidar da ansiedade. E antes de começar, enquanto mais gente chega, eu quero falar para vocês fazerem inscrição no webinário, que começa agora dia 1º, né, quinta-feira. O webinário vai ser um ciclo de palestras e entrevistas, né, que a gente vai fazer com pessoas maravilhosas, para falar de vários temas. A gente vai ter a Valéria, vai começar com a Valéria Ruiz, do Bem Separadas. Ela vai falar sobre ansiedade no fim dos relacionamentos. A gente tem, dia 4, vai ser a Maristela falando sobre a teoria dos setênios. Eu acho bem bacana, quero conhecer mais, inclusive. Depois, dia 8, a gente vai ter a Julie Rodão falando sobre o sagrado feminino, pra gente, mulheres, especial no Dia da Mulher. Depois a gente vai ter, dia 11, a Luísa falando sobre relacionamentos tóxicos. Dia 15 vai ser a Flávia Melissa para falar sobre ansiedade, culpa. Na verdade, a gente vai falar sobre várias coisas. Aí depois, dia 15, vem dia 18, Tiago Berto, que é da Fundação Aine. Ele tem um propósito de vida maravilhoso, eu tô encantada com aquele ser, né? Ele viajou 70 países atrás, tentando compreender uma educação diferente dessa educação que a gente tem hoje, que leva em consideração a nossa totalidade, para que a gente viva de uma forma mais consciente, né? Então é bem bacana o projeto dele. Depois do Thiago vai ter o Herbert Castro, que é do canal das Bi, lindo, vai falar sobre ansiedade e orientação sexual. Depois a Letícia Nobre já esteve aqui com a gente aqui hoje, vai falar sobre ansiedade no concurso público. E por último, finalizando o mês, lindo, a Juliana Slicker, que vai falar sobre constelação familiar, que eu acho bem legal. Se vocês não conhecem, enfim, muita coisa. Se inscreve, tá? Oi, Ingrid. Oi, Paulina. Que presente, que gracinha. Oi, Vini, seja bem-vindo. Eu vou colocar aqui o link do webinário, para quem não fez inscrição. Vocês já fizeram inscrição? Como é que tá? Quero ver todo mundo lá, tá? Vai ser lindo fixar esse comentário. Quem já fez inscrição, vai ser maravilhoso. Oi, Fran, seja bem-vinda. Você já fez inscrição pro webinário? Eu fiz as minhas colas e perdi a minha cola. Ai, Jesus amado. Vamos começar, então, hoje falando, né, sobre, como eu falei, 10 motivos para você cuidar da sua ansiedade, 10 razões. A gente vive estressado, vive muito ansioso, mas tem aquela crença de que eu dou conta, eu me viro, eu resolvo sozinho, eu sempre fui assim, nasci assim, cresci assim, né? E não é bem assim. Quando a gente para observar o que a ansiedade está causando na nossa vida, a gente vai em busca de
aprender novas formas de viver de uma forma mais saudável, mais tranquila, mais prazerosa, menos estressada, tá? Oi, Dilonete, seja bem-vinda, tudo bem? A primeira razão, eu pedi para vocês listarem algumas razões, né? E algumas batem com o que a gente vai falar hoje. A primeira razão que eu listei 10. A primeira é: a ansiedade e o estresse podem afetar os seus filhos, né? Sabe-se que a ansiedade e a depressão têm um componente genético e que isso pode ser passado de pai para filho, mas a forma com que os nossos filhos aprendem a ser pessoas nesse mundo, então se você é mãe, se você é pai, se você pensa em ter filho um dia, a forma como os nossos filhos observam os nossos comportamentos, a gente serve como um espelho para os nossos filhos, né? Então quando meu filho percebe que ele tem uma mãe ansiosa, que ela está sempre preocupada, que ela afoba com as coisas e ela desespera, então começa a pegar aquele exemplo para se tornar aquela pessoa, né? A criança, ela nasce como em branco, né? Como a tábua rasa, que eles falam, a criança nasce em branco. E a partir das interações com as pessoas, com o meio, com o mundo, ela vai se desenvolvendo. Se essa criança tem modelos de pais ou modelos de pessoas, né, que sejam responsáveis pela criação e educação dessa criança, que são pessoas ansiosas, então ela aprende também a ser ansiosa. Então, quando a gente fala sobre cuidar da sua ansiedade, a gente não está falando de cuidar só da sua ansiedade, mas está falando de cuidar da ansiedade que você inconscientemente e sem querer está passando e está ensinando os seus filhos a ser assim. Se você sofre com ansiedade e não quer isso para os seus filhos, então é importante cuidar de você mesmo, tá? Então, a gente não quer, a gente quer sempre os melhores para os filhos. Não é raro um pai ou uma mãe chegar ansioso no consultório, chegar e falar assim: olha, meu filho é muito ansioso, meu filho rói unha, meu filho é muito preocupado, muito pessimista. E aí, quando você vai ver, os pais são assim também, e a criança é só um reflexo. Aí acha que tem que trabalhar o pai, a criança que tem que melhorar, o pai e a mãe tem que continuar daquele jeitinho. E é o inverso, né? A gente trabalha a criança e também trabalha os pais, porque se os pais continuarem agindo daquela forma, a criança vai aprender e reaprender todos os dias a ser aquela pessoa ansiosa. Então esse é o primeiro motivo, tá? A sua ansiedade pode influenciar os seus filhos. Oi, Keila, bem-vinda. Oi, Barros Luiz, vi um texto interessante, Júnior, que gracinha. Bem-vindos, pessoal. A segunda coisa, né, a segunda razão para você cuidar da sua ansiedade está relacionada ao impacto que isso tem na sua saúde física, né? Quando o funcionamento da ansiedade, a ansiedade funciona da seguinte forma: é um mecanismo de sobrevivência e é um sentimento, né? A gente tem dividido aí uma ansiedade que a gente chama de ansiedade traço e ansiedade estado. A ansiedade estado, ela depende da situação, né? E ela é passageira. Então, se amanhã eu vou fazer uma prova muito importante, hoje eu fico ansiosa, preocupando com o que pode acontecer, o que vai dar certo, será que eu vou chegar a tempo? Mas aí eu fiz a prova, aí a ansiedade vai embora, eu volto ao meu normal. Então, a ansiedade estado, ela é passageira, tá? Quando é ansiedade traço, a gente já fala que é um traço da personalidade da pessoa, ser mais preocupada, ser mais medrosa, né, cautelosa com o que pode acontecer, tá? Então, a gente... Acho que tem alguém assistindo aqui. A gente fica... tem a ansiedade de traço e a ansiedade estado, né? Esse estado é natural. Se eu tenho uma coisa muito importante, ou então se meu filho está viajando pela primeira vez sozinho, é natural que eu fique ansiosa, né? Eu posso pensar um monte de coisa que vai acontecer com ele, e essa ansiedade de traço, ela é saudável, né? Se eu não ficasse ansiosa com as coisas, acho que tinha alguma coisa de estranho. Agora, quando isso passa a ser uma característica minha, da minha personalidade, eu estou sempre preocupada com qualquer coisa que pode acontecer, isso tem uma reação no meu corpo e eu acabo desencadeando sentimentos, pensamentos, reações físicas, fisiológicas, meu corpo começa a responder a isso. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica muito claro. Eu estou andando na rua, né? Estou indo, sei lá, estou andando na rua e aí vem um caminhão sem freio pro meu lado. E freando assim, aquele barulho. É o barulho do caminhão.
vem freando pro meu lado e eu desespero. Aquele momento, meu corpo, meu cérebro identifica o perigo, uma ameaça real, vindo em minha direção, e aí o meu corpo, meu cérebro envia uma mensagem pro meu corpo dizendo, nós estamos em perigo, né, e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, o corpo entra no modo sobrevivência. Ele ativa o nosso sistema para poder lidar com aquela ameaça. Ou eu vou fugir, ou eu vou bater no caminhão, que nessa situação não é muito eficaz, né? Ou então eu vou congelar. Meu corpo reage a isso. Então, meu coração vai acelerar, minha respiração vai ficar curta, ofegante, minha boca vai ficar seca, eu vou ficar com a visão escura, né? E aí, quando passar, conseguir, né? Meu corpo avisou, nossa, uma ameaça, a gente vai morrer. E aí, dá todos esses sinais para eu poder sair daquela ameaça, e aí eu saio. Meu corpo vai voltar ao normal na hora? Não vai demorar um pouquinho, né? Então, eu fico mais eufórica e tal, né? Mais excitada com aquilo que é com a minha quase morte. E aí, aos poucos, meu corpo vai voltando ao normal. Quando eu tenho essa ansiedade, ou seja, quando eu sou muito ansiosa e esse mecanismo de sobrevivência, ele está em constante estado de alerta, ou seja, eu sempre acho que tem um perigo real, um perigo potencial nas coisas, nas situações, nos relacionamentos, o meu corpo ele está em constante estado de alerta, ele está constantemente tenso, pronto para reagir. E isso vai enfraquecendo nossos órgãos, né? Tem estudos que mostram que pessoas que são muito ansiosas por um tempo prolongado, ela tem problemas, tem maior tendência a desenvolver um problema cardíaco. Eu já falei em outro vídeo que se você é 100% saudável e você foi no cardiologista, seu coração tá bom e você tem um ataque de pânico, você não vai morrer de ataque de pânico. Mas se você vive constantemente em estado de alerta, constantemente preocupado, as chances de no futuro você desenvolver um problema cardíaco é maior. E assim vale para outras doenças, por exemplo, gastrite, doenças da pele, deixa eu ver, queda de cabelo, enxaqueca, dor nas costas, fibromialgia, enfim, uma série de coisas que o nosso corpo que está em constante tensão por dentro, a gente não vê, ele está sempre tenso, pronto para bater ou para correr, ele vai adoecendo, tá? Então esse é um excelente motivo para você cuidar da sua ansiedade. Deixa eu ver, tive crise essa semana, foi horrível. Oi, Ana. As crises geralmente são horríveis, né? É uma situação que a gente não quer passar 2 vezes por ela. Então, também olha, uma razão para você cuidar da sua ansiedade, né? Parar de ter crise de ansiedade. A Fernanda falou que a ansiedade é o reflexo da minha mãe. Fernanda, a gente aprende muito com os nossos pais, né? Mas assim, uma coisa que eu acho importante pontuar é que os nossos pais não têm culpa, né? Assim, de ser preocupado desse tanto. Muitas vezes é o jeito que eles aprenderam. Então, cabe a nós, depois de uma certa idade, a gente não pode culpar nossos pais por mais nada nessa vida, né? Porque se eu aprendi a ser ansiosa com a minha mãe, mas hoje eu, aos 34 anos, continuo ansiosa, eu não posso culpar minha mãe mais. Eu já sou adulta e madura o suficiente para ir lá cuidar e resolver essa ansiedade, né? Então, assim, é importante a gente lembrar disso, tá? Até pra gente não ficar, mãe, por que você é ansiosa? Fica brava com ela, coitada. É o melhor que ela conseguiu fazer, né? A gente vai ser mãe também, eu sou mãe, então eu sei que a gente faz muita coisa por amor e tá completamente errado. Se for, né? Sueli, oi Silmara, tudo bem? A Nath falou, eu sou assim, desse jeito, pessimista, medrosa, cautelosa. Tenho muito medo de avançar em algo. Eu estou me prejudicando, estou bebendo, que estalopram, é isso? Não queria mais ansiedade, já estava quase... já estava quase transformado em outro problema. Pois é, Nath, isso aí é mais uma razão para você procurar ajuda, né? E um dos motivos que eu vou falar lá na frente é que a ansiedade, o tratamento para ansiedade tem muitos bons resultados, né? Então não tem necessidade de ficar sofrendo com ansiedade, prolongando e trazendo mais sofrimento em mais áreas da sua vida. Tá ficando claro, gente? Oi, João, seja bem-vindo. Se estiver ficando claro, manda curtizinha aí, fala... tá todo mundo caladinho, né?
Antes eu ficava agoniada com isso, mas aí as pessoas me falaram, Camila, a gente fica calada porque tá prestando atenção. Eu falei, então tá bom. Mas manifestem-se, tá? Terceiro motivo para você cuidar da sua ansiedade. Terceira razão. A ansiedade, ela afeta os nossos pensamentos. Tô vendo curtidas. A ansiedade, ela afeta os nossos pensamentos e o nosso julgamento do que está acontecendo, né? Então, assim, quando eu sou uma pessoa muito ansiosa, minha cabeça está sempre no que pode vir a acontecer. E eu, como falei, eu estou sempre tentando me proteger de uma ameaça que pode ou não acontecer. Então, os meus pensamentos, eles caminham num ritmo como se eu estivesse sempre tentando me esquivar do problema que vai acontecer. Então, as minhas escolhas não vão ser tão assertivas quanto se eu conseguisse olhar a situação como um todo. Se meu foco é só naquilo que vai dar errado, eu acabo esquecendo o que pode dar certo. Se o meu foco é só naquilo que não vai funcionar, eu esqueço de observar o que eu posso fazer para fazer a situação funcionar, né? Então, assim, ele afeta os meus pensamentos e os meus julgamentos. Eu começo a olhar, como eu dei o exemplo do caminhão, eu começo a ver caminhão sem freio para todos os lados. Meu filho tem, eu estava até conversando com meu filho mais cedo, ele tem uma das avós dele, ela é muito medrosa, muito ansiosa. E ela vê perigo em tudo. Não pode comer muito, senão vai engordar. Não pode comer pouco porque ele está passando fome e vai ter anemia. Ele não pode correr porque vai cair. Não pode andar de skate porque skate é um perigo, skate. Não pode nadar porque senão ele vai afogar, mas ele precisa aprender a nadar para não morrer afogado. Então, é tudo um perigo potencial, né? Se vai acampar, tem aranha, tem cobra, tem bicho. E se fica muito dentro de casa, não pode também porque faz mal. Então, quando uma pessoa é muito ansiosa, ela começa a ver perigo onde não tem, né? Então, os pensamentos, eles ficam tendenciosos para olhar aquilo que pode dar errado, como eu já falei, né? Então, quarta coisa, né? A ansiedade também afeta os nossos relacionamentos sociais, as nossas habilidades de nos relacionarmos com uma outra pessoa ou com um grupo. Quando eu sou muito ansiosa, eu fico preocupada em tudo que pode dar errado. Eu fico me cobrando para saber todas as respostas, para conseguir fazer tudo da melhor forma possível o tempo todo. É como se eu não me permitisse errar. Eu preciso... Gente, que tanto de curtida. Que gracinha! Ai, então assim, voltando, né? Senão eu perco o raciocínio. Eu preciso ser muito boa em tudo, o tempo todo, né? Então assim, quando eu vou me relacionar com outra pessoa, eu não quero mostrar para ela as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Eu só quero mostrar para ela que eu sei fazer bem, que eu sou boa, que eu sou isso ou que eu sou aquilo. As minhas vulnerabilidades, ou seja, aquilo que me dói, eu não mostro para outra pessoa. E quando a gente fala de ter um contato interpessoal com uma outra pessoa... Interpessoal, é claro que é com uma outra pessoa, né? Então, eu preciso não, mas se eu mostro a ela a minha vulnerabilidade, se eu mostro para ela que eu também erro, que eu também não sei, que eu também estou fazendo o melhor que eu consigo, se eu mostro para ela que eu sou humano, o meu vínculo vai ser, tende, né, a ser melhor, né? Ou então tende a ser um vínculo mais fácil de ser construído, porque ninguém gosta, poucas pessoas gostam de gente perfeita, né? Aquela pessoa super boa em tudo o tempo todo e tal, que nunca erra. Pensa você nas pessoas as pessoas na sua vida, né? Geralmente chega uma pessoa nova, uma pessoa que você nunca viu na vida, ela fica lá se gabando e falando de como ela é demais. A gente geralmente não gosta muito, porque é muito distante da realidade. Essa pessoa que é muito boa em tudo, ela é distante da gente. A gente é a gente, né? A gente erra, a gente acerta, a gente é humano, tá? Então, eu começo a... Não quero mostrar que eu sou vulnerável, eu não quero mostrar que eu não sou perfeita e me afasto. Fico dentro de casa, eu evito sair, eu evito ir pra festa, confraternização, enfim, começo a me afastar das pessoas. E o curioso é que quanto mais eu me afasto das pessoas, menos eu tenho uma rede de apoio, sabe? E uma rede de apoio, ela é muito importante. Tem um autor que eu já fiz uma série aqui uma vez,
sobre as ansiedades existenciais. Se você não assistiu, assiste lá no YouTube. Pra mim, aqueles... eu sou apaixonada, né? Sou suspeita de falar, sou apaixonada, aqueles 3 vídeos. Aí tem um autor que ele fala sobre as ansiedades existenciais, ou seja, são ansiedades próprias da condição humana, impossível não vivê-las. A não ser pessoas que tenham um nível de psicopatia, mas não é nosso caso, né? Se a gente tá aqui querendo aprender autoconhecimento, ansiedade, então acho que a gente tá livre disso, tá? Mas enfim, são ansiedades próprias da existência humana. E uma dessas ansiedades é a ansiedade do destino e da morte. O que isso significa, Camila? Significa que a ansiedade do destino, que não tem como fugir dela, algumas pessoas sentem em maior grau ou em menor grau, maior ou menor grau, né? É aquela ansiedade que eu não sei o que vai acontecer, a ansiedade do destino, é a imprevisibilidade do destino, é a nossa incapacidade de poder controlar as coisas como nós gostaríamos. Eu posso viver na minha vida toda com rotina, um método, tudo certinho, e aí eu tenho a impressão que eu tenho o controle das coisas. Mas eu posso programar, por exemplo, uma viagem, durante 6 meses ficar programando uma viagem, e aí na hora, já arrumei minha mala, já arrumei tudo, na hora que eu tô indo pro aeroporto, pneu fura. Né? Ou então, na hora que eu tô indo pro aeroporto, esqueci o passaporte, perco o avião, ou então alguém bate no meu carro. Então essa ansiedade de a gente não sabe o que vai acontecer, ela sempre vai estar presente, porque a gente de fato não sabe. A gente acha, a gente tenta, né, controlar. Eu, por exemplo, posso sair de guarda-chuva, porque se chover, eu posso ir de tênis numa trilha para não pisar numa cobra, enfim. Mas a gente não sabe se vai dar tudo certo no final. Tem gente que sofre muito por não saber se vai dar tudo certo o tempo todo. Essa é uma ansiedade que já saiu do normal, né? Então precisa cuidar. Mas no fundo todos nós sentimos essa angústia. Deixa eu voltar aqui que eu tô viajando, né, já. A ansiedade da morte é aquela relacionada ao fato que a gente sabe que tudo isso vai acabar, né? Essa live vai acabar, o domingo vai acabar, o mês vai acabar e a nossa vida também. E os nossos relacionamentos também vão acabar em algum momento ou outro. Seja porque não deu certo, seja porque, enfim, ou então para a morte. Então tudo tem um fim. E isso gera ansiedade na gente. Não saber quando, não saber onde, não saber em que situação as coisas vão acabar, tá? E por que eu tô falando dessas ansiedades existenciais agora? Porque quando eu me privo, né, do meu grupo social, eu sofro mais com essas ansiedades do que se eu tiver um apoio social maior. Tem um estudo que mostra que comunidades que são mais comunitárias, né, e menos individualistas, elas sofrem menos com ansiedade. E se a gente for pensar num lugar muito individualista, por exemplo, Japão, Tóquio, né, ficar todo mundo individualista, a maioria, né? E aqui a gente vai pensar onde que seria uma cidade mais comunitária, sei lá, que eu conheço, interior de Minas, Muzambinho, interior de Minas. Pessoal, todo mundo se conhece, vai tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo e tal. Então, assim, esse envolvimento com a comunidade, com o grupo, com a família, ele diminui a nossa ansiedade. Essa ansiedade do destino e da morte, porque eu sei, lá no fundo, que se algum imprevisto acontecesse, meu pneu furar, eu não preciso lidar com isso sozinha. Eu tenho um grupo que vai me apoiar para lidar com essa ansiedade. Se eu morrer, eu sei que a quem eu fui, que eu já morri, né? Quem eu fui, ou quem eu vou deixar de ser, não vai morrer junto comigo. Porque o meu legado, o que eu vivi, a minha história vai ser passada por essas gerações. Tá ficando claro, gente? Então a gente vê o quanto é importante ter esse contato social, ter essa rede de apoio, né? E a gente vive numa sociedade individualista. Algumas pessoas vivem de uma forma mais individualista que outras, mas também, por um outro lado, existe todo um movimento aí, como eu falei do Thiago Berto, né, da Fundação Line, que vai dar o webinário dia 18. Existe todo um movimento de sair desse movimento, dessa cultura individualista. Então procura as pessoas, você pode procura na internet, né, ver grupo de pessoas que se reúnem para fazer meditação na praça.
grupo de pessoas que se reúnem para fazer crochê, conversando, não sei, né, ouvindo música, grupo de pessoas, procure grupos de pessoas que você se identifique, né, e saia desse movimento. Você vai caminhar, convida alguém que você ou então procura conhecer alguém, né? Vamos sair desse isolamento social, porque isso faz muito mal pra gente, tá? Deixa eu ver aqui os comentários e aí a gente volta pro número 5. Oi, Fabiana, já falei, não tô conseguindo controlar. Tá, vocês estão falando. A Nath perguntou de escitalopram, a Fernanda tá perguntando também de medicação, a Fran também, como tratar a ansiedade sem tomar remédio, fazendo só psicanálise. A ansiedade, existem níveis de ansiedade que a gente precisa entrar com uma medicação, que a pessoa precisa entrar com medicação para conseguir respirar, né? E aí dar início a um processo terapêutico e aprender novas formas de lidar com a ansiedade. Aprender novas formas de ser, novos padrões, ferramentas para lidar com a ansiedade. Essas ferramentas não é uma caneta, uma agenda, isso funciona também. Por exemplo, uma agenda para uma pessoa que não consegue se controlar no tempo, vai muito bem. Mas são ferramentas internas. Eu comigo mesmo, eu aprendo a olhar a vida de uma forma diferente. Eu aprendo a olhar a mim mesma de uma forma diferente. São essas ferramentas que a gente vai aprendendo na terapia. Tá, Fran? Então, assim, é possível tratar a ansiedade sem tomar remédio, sim, tá? Na verdade, o remédio ele é em casos excepcionais. Hoje em dia, vê muita banalização do remédio. Eu vejo as pessoas compartilhando, meu Rivotril. Gente, faz mal, né? Então, assim, tem que tomar consciente, tá? Não é porque tem para vender que pode sair tomando a torta à direita, ok? Eu não estou conseguindo controlar meus pensamentos, sempre achando que vai dar errado. Ju, isso é a base, né, da ansiedade. Então, é mais um motivo, mais uma razão também para você cuidar da sua ansiedade. Eu vou falar sobre isso agorinha, tá? Oi, Fabiana. Oi, Dani. Bem-vinda. Silmara. Que gracinha. Vejo a ansiedade como uma tentativa de ter tudo sob controle. Previsão do futuro e querer controlada. Silmara, a ansiedade, a gente tem essa característica muito forte, né? De tentar ter controle de tudo o que acontece na minha vida e na vida do outro, que é pior ainda, né? Eu quero que aquele carro, por que esse carro tá nessa velocidade na minha frente? Então, assim, é um estresse que eu tenho comigo mesmo, porque o motorista do carro da frente não tá nem vendo, né? E eu fico tentando... e isso vai me consumindo, não vai consumindo o motorista. Ele tá na velocidade dele, no tempo dele, mas eu tô dentro do meu carro querendo palpitar no carro dele, né? Então, a ansiedade é uma tentativa de ter controle de tudo, sim. Dilonete, eu percebi que minha ansiedade estava afetando no comportamento da minha filha. Agora comecei a mudar, que bonitinho. Depois de algumas terapias, percebi o quanto posso me equilibrar e ajudar no desenvolvimento dela. Mas tem momentos que é difícil, Camila. Dilonete, é difícil mesmo, tá? Eu vejo assim, que a terapia... Vou falar da terapia porque eu sou psicóloga, né? A terapia é um momento que a gente começa a observar o que a gente está fazendo, sem julgamento, sem crítica, né? E aí, como você falou, começa a aprender novas formas de agir. Mas é um hábito, né? Assim, é um exercício que a gente tem que fazer e não é fácil. É muito mais fácil pra gente entrar naquele velho padrão. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu desespero com tudo, o interfone toca, eu já saio correndo desesperada. Meu Deus, quem tá ligando essa hora da noite? Já fico desesperada. E quando eu percebo que essa coisinha boba me traz um sofrimento, aí eu começo a conversar comigo e falo assim, não, tudo bem. Então, a hora que o interfone tocar, eu não vou desesperar, vou lá sem ficar pensando quem é. A hora que eu abrir a porta, eu vejo quem é. Coisa simples, né? Mas uma coisa simples pode ser ampliada para várias coisas na nossa vida. E é um exercício, porque a hora que o interfone tocar, você já vai pro automático começar a desesperar. Mas aí você vai falar pra você mesmo, pera, eu combinei que eu não vou desesperar. Eu vou chegar lá, vou ver quem é, depois eu desespero, ou não, né? Então é isso. Não é fácil, né? A gente primeiro vai na disciplina e depois vai mudando devagarzinho. Lembrando que para aprender a andar também não foi fácil. Você caiu bastante, você demorou meses para aprender a andar, ou anos, né? Tem gente que demora mais para aprender a andar e aprendeu. Mas não quer dizer que é fácil.
né? Hoje eu tô super ansiosa com vontade de comer tudo. Maria Eduarda, você viu a live da Yasmine no Instagram? Ela falou sobre isso. Eu vou ver se eu consigo baixar e postar no YouTube, que eu não sei como é que eu faço. Eu tô muito tensa aqui. Gente, eu vou continuar, senão vai dar tempo. Deixa eu ver, 18h32, eu ainda tô no 4, agora eu vou pro 5. A ansiedade, por que você deve cuidar da sua ansiedade? Uma razão, porque a ansiedade ela afeta nossos relacionamentos, né? Como eu já falei, eu tenho um desgaste ali de estar sempre preocupada com o que pode acontecer, sempre pronta para briga, né? Ou pronta para fugir, pronta para bater, pronta para resolver aquela situação. E aí a qualidade da presença que eu tenho ao lado de uma pessoa, qualquer tipo de pessoa, ela cai muito. Porque eu estou aqui pensando no que pode vir. Eu estou aqui, aí eu fico irritada, né? Porque eu não estou presente, e aí eu estou pensando lá na morte da bezerra. Aí alguém chega para conversar comigo e fala, Camila, aí eu já dou uma má resposta para ela. Então eu fico irritada, né? Porque me tirou lá da minha morte da bezerra. Tava tão legal imaginando a morte da bezerra, ou então não tava legal imaginando a morte da bezerra. Eu queria imaginar a morte da bezerra. E aí, então eu fico irritada e isso vai comprometendo meus relacionamentos. Outra situação é quando eu fico tão preocupada com o que vai acontecer e tenho assim apreensiva eu comigo mesma, que eu deixo passar as necessidades daquele que está perto de mim, ó, que está ao meu redor. Então eu não vejo que para ele era importante ter ido na confraternização da família que eu não fui, porque eu estava tão preocupada, com tanto medo do que poderia dar errado, eu falei que eu não ia. Mas eu deixei passar que para ele era muito importante estar lá, né? Então eu acabo, não é egoísta, né? Mas eu não fico atenta ao todo da relação. A relação não sou só eu, a relação somos nós dois, né? Então ela afeta os relacionamentos. Sexto, né? A ansiedade pode levar à depressão e a outros transtornos mentais. Cuidar da sua ansiedade significa cuidar da sua saúde mental como um todo, tá? Eu vejo que nesse ponto da depressão, a ansiedade e a depressão são primas de primeiro grau. A ansiedade pode levar à depressão e eu vejo que tem 2 pontos importantes aqui, né? Que a gente precisa considerar. Primeiro, se eu tô sempre esperando o pior, se eu tô sempre achando que as coisas não vão dar certo, e aí as coisas começam a dar errado, porque as coisas dão errado mesmo, né? Faz parte da vida, as coisas dão errado. Aí eu começo a entrar num estado de desilusão, sabe? Isso acontece só comigo, as coisas nunca vão funcionar pra mim, e aí eu começo a perder as esperanças com o meu futuro. E então, assim, isso pode ser um fator, né? E outra coisa que eu acho importante também é que a ansiedade, quando eu fico ansiosa, eu estou sempre preocupada com o futuro, né? Meu corpo está aqui, mas minha cabeça está lá na frente. Sendo assim, eu perco a capacidade ou a habilidade, enfim, eu não consigo sentir prazer, porque o prazer não está lá na frente, o prazer está aqui no momento presente. E quando eu vivo uma vida sem sentir prazer no que está acontecendo, e desesperançosa para o futuro, eu posso começar a desenvolver um quadro depressivo, tá? Então, é importante cuidar da sua saúde mental. Eu escrevi no minha cola aqui, escrevi um negócio tão bonitinho, eu vou procurar porque eu esqueci, tá? Deixa eu achar. Tá. Então, essa falta de prazer, né, que eu falei, dificuldade em manter no momento presente. E é isso, né? É isso. É o próximo que eu vou falar, um negócio bonitinho. Agora eu vou falar. O outro o sétimo, né? Quando eu fico. Por que cuidar da minha ansiedade? Porque eu posso começar a entrar em padrões de evitação desse sentimento que a ansiedade nos traz, tá? Então eu começo a beber demais, eu começo a usar drogas. Eu começo a tomar muitos remédios controlados, remédios analgésicos para amenizar a dor. Eu começo a comprar demais, comer demais, dormir demais, tudo para fugir, ter muitos relacionamentos, transar demais, né? Então eu começo tudo para fugir dessa angústia e desse vazio que a ansiedade traz, né? Então eu anotei aqui pra gente, não sei se vocês já assistiram o vídeo da Juju,
lindo que ela postou essa semana sobre a falta, né? Então é um vídeo maravilhoso, assistam, tá? Uma gracinha, fala desse vazio que a gente tem. Oi, Nádia, bem-vinda. Elaine, Gisele, gente, eu vou continuar aqui. Fiz uso de medicamentos, gente, cuidado com os medicamentos. Hoje controlo. Como eu falo, né? A medicação ela é importante, mas é importante também fazer terapia, tá? Para que a gente consiga ter uma mudança e não simplesmente aliviar os sintomas. Porque é como se você tá com dor de dente, né? Vou colocar, tô com dor de dente. Aí eu sei que eu tô com cárie e essa cárie tá doendo meu dente. Mas eu fico tomando remédio pra dor passar. A dor passa, mas a cárie continua ali. A hora que o efeito do remédio passar, o dente vai voltar a doer e a situação vai só piorando, né? A situação não melhora sozinha, a cárie não vai embora sozinha, tá? Então, a mesma coisa vai com a ansiedade. Se você não aprende a cuidar da sua ansiedade, a lidar com ela... Isso, eu falo de terapia porque eu sou psicóloga, né? Eu sempre vou defender a terapia. Mas você pode aprender outros jeitos de lidar com a ansiedade. Pode começar a fazer meditação, yoga, ter uma vida mais saudável, alimentação saudável, cuidado com a alimentação, passar mais tempo em contato com a terra, fazer atividades físicas, né? Então, assim, existem outras formas, tá? Mas eu acho que a terapia é a melhor. Ai, não é melhor, né? Mas é porque meus olhos brilham, né? Sabe aquele emoji de coração? Então, sou eu aqui olhando pra terapia, tá bom? 8, né? Ansiedade. Esse eu vou falar por último. Ansiedade. Aprender a lidar com a ansiedade é uma forma saudável de aumentar a nossa resiliência. Eu acho isso muito, muito bacana. A pessoa chega no consultório para Camila, eu tô ansiosa, ataque de pânico, tô sofrendo e nada funciona e às vezes a minha vida tá até boa, mas eu não consigo perceber isso porque eu tô tão preocupado, ou então eu me cobro tanto, né? E eu sinto umas palpitações, eu não consigo dormir direito, eu ando muito irritada. E aí na terapia a gente vai conversando e vai vendo, né? Quais são os potenciais que essa pessoa tem, e eu não tô falando quais que ela vai desenvolver, não, quais que ela já tem, o que ela já faz para lidar com a ansiedade, para lidar com a vida dela, mas que ela não consegue perceber, por causa do excesso de autocrítica, pelo excesso de autocobrança, ou pela crença de que eu não sou boa o suficiente. Então, quando a gente cuida da ansiedade, a gente começa a perceber, ainda mais na terapia, o psicólogo vai mostrando, né, fala, olha aqui o que você faz de bom, né? Então a pessoa não consegue ver, então, sabe? Era como se, talvez se colocasse um espelho na frente dela, ela não veria, né? Mas enfim, aí a pessoa vai vendo as ferramentas que ela já tem, e aí ela começa assim, talvez eu não sou tão ruim assim, né? E aí começa a aprender a desenvolver novas formas de lidar com a vida, com os problemas, com a ansiedade nos relacionamentos. Pega aquilo que eu já sei fazer, associa com aquilo que eu aprendo, tenho potencial para aprender e aprendo, e aí eu consigo ser mais resiliente. Eu sei que uma coisa muito do pensamento do ansioso, né? Tudo é para sempre, essa situação tá ruim, ela só acontece comigo, ela vai durar pro resto da vida, nunca vai acabar e nada vai melhorar, né? E aí a pessoa vai vendo que essas situações acontecem com várias pessoas. Ela já passou por uma situação dessa, já saiu da situação, tá passando de novo, vai sair de novo daqui uns tempos, né? Então ela começa a ficar mais resiliente, mais resistente a essas porradas da vida, tá? O 9 por que cuidar da sua ansiedade, né? Quando você desenvolve habilidades para lidar com a ansiedade, você começa a usar as habilidades para outras situações da sua vida. Tá? Então você começa a se comunicar de forma mais assertiva, você começa a sentir mais prazer na sua vida, você consegue voltar para o momento presente. Se tem um problema acontecendo agora, ao invés de perder a cabeça, pensar em 1000 coisas que pode ser pior do que aquilo que já está acontecendo, o que os outros vão pensar, o que minha mãe vai falar, o que meu marido, e como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou pagar o seguro do carro, enfim. Então eu começo
Eu já fiz meu processo de autoconhecimento, já fiz minha terapia, já desenvolvi ferramentas para lidar com a ansiedade. O problema aconteceu, eu tenho clareza do problema. O que está acontecendo com esse problema agora e o que nesse exato momento eu posso fazer. Né? Se vai acontecer X, Y, Z, não importa. Né? O que importa é que agora eu posso fazer isso, isso e isso. E eu faço. Né? Agora o problema é quando eu tenho condições, eu poderia ter condições de fazer X, Y e Z e não faço porque eu tô tão preocupado com o que vai acontecer que eu acabo esquecendo de fazer. Tá? Ficando claro, gente? Tô vendo muitos coraçõezinhos, eu fico feliz com coraçõezinhos. E agora, o último que eu vou falar, né? Porque cuidar da sua ansiedade pode melhorar a sua vida, né? O último, a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças. A ansiedade, apesar de ser um mecanismo de sobrevivência nosso, e apesar de eu ter falado que existe ansiedade traço e ansiedade estado, ou seja, aquela passageira e aquela que faz parte da nossa personalidade, ou algumas pessoas têm uma personalidade ansiosa, ela não é um bicho de 7 cabeças e não precisa ser casamento pro resto da vida, tá? Eu já falei isso, tem divórcio de ansiedade, você pode pedir um divórcio, mas o divórcio com ansiedade não é com advogado, é com psicólogo, tá? Não vai ter juiz, vai ter você com você mesma e seu terapeuta ali te ajudando a divorciar da ansiedade. E aí, mesmo uma pessoa que tem ansiedade de traço, é característico da pessoa ser ansiosa, ela pode aprender a lidar com essa ansiedade. Né? Eu vejo, por exemplo, eu me considero uma pessoa que tem ansiedade de traço, né? Então, assim, é uma coisa da minha vida. Só que eu aprendo cada dia mais, todos os dias, como acho que foi assim, o Mara que falou ali em cima, né? Que não é fácil, é difícil. Então, todos os dias, eu comigo, foi a Dilonete, todos os dias, eu conhecendo o meu traço de ansiedade, conhecendo que eu tenho uma tendência a desesperar e ficar andando de um lado para o outro, eu volto para o momento presente e trabalho com isso que eu tenho, né? Então, ansiedade não é um bicho de 7 cabeças, tem divórcio, até mesmo para as pessoas que têm um traço de personalidade ansioso, é possível viver bem com ansiedade. E quando a gente inicia o tratamento psicológico com uma pessoa com ansiedade, em função da ansiedade, os resultados geralmente são muito bons, tá? E eu sempre falo, né? Logo nas primeiras sessões a gente já começa a ver melhoras, tá? Então, por que cuidar da sua ansiedade? Por que não, né? Depois de tudo que eu falei, por que não? Gente, é isso, né? Oi, Jaque. Oi, Elaine. Eu não vou ficar para responder perguntas, porque eu confesso que eu tenho que buscar meu filho. Ele tá na casa do vô. E eu tenho que ir lá buscar ele. Eu agradeço a presença de vocês. Eu recomendo para vocês que façam a inscrição no webinário e assistam. São pessoas normais, pessoas comuns que estavam, a maioria, né? Eu fui pesquisando a vida de cada um. Eles estavam assim passando por uma situação difícil na vida, comendo pão que o diabo amassou e sofrendo ali, né? E aí aconteceu alguma coisa que eles foram mudando, né? Aos poucos, passo após passo, e hoje em dia estão construindo algo maravilhoso, né? Então, além de ser pessoas muito boas naquilo que elas fazem, também são pessoas inspiradoras, tá? Então, eu recomendo, faça a sua inscrição, o link tá salvo aqui. Eu agradeço a presença de vocês, muito bom participar com vocês aqui sempre. E um beijo, boa noite.